Davi, tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigado por estar conversando com a gente aqui no Identidade Geral. Eu que agradeço o convite. Eu tava lá em São Paulo, eu ia embora, mas com o convite de vocês decidi ficar mais um tempinho, Olha mais para só. vir para cá, para fazer essa entrevista que sem dúvida será de grande valia para muita gente aí assistindo. Muito bom. Eu acho que muita gente já te conhece. Quem não te conhece ainda vai conhecer nesse momento. O Davi, inclusive, tem toda a jornada dele como jovem empreendedor narrada nesse livro, Empreender Grande desde Pequeno. A jornada de um jovem empreendedor. A jornada de um jovem empreendedor. E a gente vai falar um pouco dessa jornada. Você, desde muito cedo, antes até de você entender de fato o que é empreendedorismo, o que é ser empreendedor, você já tinha uma cabeça de alguém empreendedor, né? Sim, com certeza. Eu sempre fui muito perguntador, sempre fui questionador. Eu sempre tive espírito de liderança, então na sala de aula eu sempre liderava os grupos. E daí a justificativa disso é que eu sempre tive a mentalidade e o espírito empreendedor. Eu já nasci com essa semente de empreendedorismo. O que aconteceu foi que, com o decorrer do tempo, essa semente foi florescendo e foi fazendo com que aquela pequenininha, aquela coisa pequena, se transformasse em uma grande árvore hoje em Fosse dia. se solidificando, Exatamente. né? Tem umas histórias muito interessantes de quando você era criança. Tem uma que é a história de um pula-pula que tinha no teu condomínio. E você aproveitava quando tinha festa e aí você cobrava R$10 pro pessoal entrar e usar o pula-pula. Tem uma questão, eu pegava as bexigas que sobravam da festa, eu colocava as bexigas no pula-pula, que era o fator agregado, que era o diferencial do negócio, e eu cobrava para as crianças do prédio para pularem lá por R$10. Então chegava muita criança lá, via da janela, caramba, quero brincar? Não, custa R$10. Subia, pedia o pai, me dava os R$10, eu botava no bolso, eu falava que era o custo de manutenção do equipamento. E daí... Já tinha toda uma justificativa para o negócio e tal. Eu ia lá e vendia, ganhei uma grana. Só que aconteceu que eu fiz a maior bagunça, porque quando pulava, as bolas estouravam e acabavam saindo do pula-pula. Uhum. E daí ficou uma bagunça ao redor do pula-pula. E todo o dinheiro que eu ganhei, que tinha sido umas 6 crianças que tinham pulado lá, me pagado cada uma R$10, eu tive que pagar de multa do condomínio pela bagunça que eu tinha feito. Mas ficou o aprendizado. Com certeza, todas as experiências empreendedoras que eu tive na minha infância foram aprendizados para mim. Muitas das coisas que eu sei sobre empreendedorismo, que estão narradas, inclusive nesse livro, foram baseadas em situações reais que eu aprendi fazendo na prática, empreendendo. Tem uma outra história que você apresentou numa feira de ciências, um filtro de água. Exato. E também você acabou fazendo isso virar um negócio. Com certeza, eu fiz um filtro de barro, fiz um filtro em camadas, e daí eu coloquei carvão, coloquei areia, coloquei terra, coloquei um monte de coisa no filtro, e daí no final a água saía filtrada. E eu mostrei no começo, colocando a água com corante e saindo branca. E daí as pessoas... Branca não, transparente. E as pessoas se assustaram com aquilo. E eu disse, então beleza, se vocês querem ver funcionando, eu preciso que vocês me paguem um valor, porque existe o valor do cascalho, existe o valor da terra, existe o valor do meu trabalho para construir essa peça. E daí as pessoas se assustaram tanto que eu estava fazendo um grupinho de 3 em 3 pessoas, elas juntavam a graninha e pagavam para ver eu colocando água com corante e saindo água transparente. Tem muita gente que diz que eu tenho a capacidade de vender até pedra. Até eu queria te perguntar, porque desses negócios todos, vender entrada para o pula-pula, vender exposição do filtro de água ou a tua venda dos cupcakes na escola. Exato. O que mais te deu trabalho e o que mais gerou aprendizado? O cupcake, com certeza, que foi o que durou mais tempo e que foi o que era mais sólido, digamos assim. Eu fiquei sabendo que foi, assim, recorde de vendas na escola, o teu cupcake. Você sabe que eu tive problema, né, por vender cupcakes. Eu comecei a vender de maneira espontânea. Minha irmã chegou pra mim, Davi, vamos vender cupcake? Vamos organizar, você faz, eu vendo. Ela fez a primeira versão, não ficou tão legal. E daí, Maria, vamos trabalhar, que os meus clientes são muito exigentes. E daí ela fez uma versão só dela, com a receita só dela, ficou maravilhoso, ficou incrível. E daí eu peguei esses cupcakes, levei pro colégio e comecei a vender. Eu levei 30, vendi os 30 no primeiro dia. E daí, caramba, isso tem um mercado, as pessoas querem comer. No segundo dia eu já levei mais do que 30. E comecei a vender. Chegou uma hora que eu tava levando 70 cupcakes, 80 cupcakes por dia no colégio, eu tava vendendo e acabou desestabilizando um pouco a cantina do colégio. Porque eu tava... Você abriu uma concorrência ali. Exato, eu abri uma concorrência. E daí a diretora me chamou e veio até mim e disse, Davi, mostrou as regras do colégio e falou, é proibido fazer a venda de qualquer coisa no colégio. E daí eu entendo completamente, eu vou parar de vender. E eu peguei, e no outro dia peguei um marca-texto e eu fiz assim na regra,
no colégio, dentro da propriedade do colégio. Ok, não tem problema, eu vou vender na porta do colégio. Não estou infringindo regras, está tudo perfeito. E eu comecei a fazer a venda de cupcakes na porta do colégio, na saída e na entrada. E daí eu comecei a ganhar o mesmo dinheiro e foi esse não que eu recebi da diretora que abriu possibilidades para mim e eu comecei a aceitar entregas. É interessante, Davi, porque assim, você conta essas histórias no teu livro, vai traçando esse desenvolvimento e um detalhe que você fala nas suas redes sociais, seus vídeos, no livro também, você não nasceu assim simplesmente com esse talento, você teve uma educação para o empreendedorismo, né? Teu pai é empreendedor e sempre foi plantando essa semente em você. O que aconteceu foi que a educação empreendedora que eu recebi dos meus pais foi como a água e o adubo para fazer com que aquela semente germinasse, sabe? Talvez aquela semente se desenvolvesse se desenvolvesse sozinha, mas com adubo, com a água que eu recebi dos meus pais, no caso, em a linguagem real, o apoio que eu recebi deles, o suporte que eu recebi deles, impulsionou essa semente a crescer cada vez mais rápido e a crescer para se tornar uma coisa muito maior. E foi graças a esse apoio que meu pai me deu, porque se eu começasse a empreender por conta própria, criar meus próprios negócios, ganhar meu próprio dinheiro, e eu não recebesse apoio do meu pai, talvez eu parasse no meio da jornada. Então eu sou muito grato à educação empreendedora que eu recebi dos meus pais. Eu nunca recebi mesada, eu sempre tive que me virar para comprar minhas próprias coisas. A educação lá em casa foi com base em incentivos. Então se eu fizesse coisas boas, eu tinha direito a mais coisas. As nossas viagens que a gente faz no final do ano é baseado em uma porcentagem do faturamento de todos, porque todo mundo lá em casa ganha dinheiro, todo mundo é empreendedor. Então, a educação empreendedora não foi aplicada exclusivamente em mim, foi aplicada nos três e os três são empreendedores. Aliás, o seu pai é autor de um livro. Chamado Educando Filhos para Empreender. Você é o case do livro do teu pai, Porque né? eu sou o único que falo, mas os três são cases. Eu sou o único que eu nasci, além do talento para empreender, o talento para comunicação. Então, eu me comunico bem. Os outros dois não gostam de estar dando entrevista, não gostam de estar em palcos. Então, eu sou o único que apareço e que gosta de escrever também. Foi por isso que eu escrevi meu próprio livro. Então, os três têm características específicas e os três são empreendedores, cada um na sua região e cada um no seu time, sabe? A história de empreender, a pessoa precisa ter um olhar muito afinado, ser muito observadora, né? Porque um negócio nasce de determinada necessidade. Eu sei que a tua startup surgiu porque você passava um tempo com a sua mãe, começou a olhar outras mães, outros pais e vendo uma necessidade latente ali, né? Startups, empresas, negócios, elas são pautadas em problemas de consumidores. E daí eu identifiquei uma necessidade, eu identifiquei um problema, encontrei uma dor. A dor das mães na hora de comprar material escolar e a dor da minha mãe na hora de vender material escolar, porque ela tinha uma loja. E ela começou a receber as listas e ela separava o material escolar que tinha na loja dela, mas muito ela não tinha. Então ela tinha que ir de loja em loja para conseguir comprar todo o material escolar e entregar a lista completa para aquele consumidor, ganhando a porcentagem em cima por estar entregando o kit completo. E daí o que foi que eu fiz? Mãe, eu vou resolver o seu problema de ter tanto trabalho para conseguir reunir essa lista completa e ao mesmo tempo de bônus, eu vou resolver o problema de centenas ou milhares de outras mães no Brasil inteiro que têm a necessidade de comprar a lista completa de material escolar de seus filhos. E daí, com o problema na mão, vamos encontrar a solução que dá um match, que resolve esse problema. E foi aí que eu peguei um guardanapo, comecei a desenhar uma ideia, e daí do guardanapo passei para um papel, desenhei telas, desenhei algumas coisas, e com a ideia já praticamente desenvolvida, eu fui para o computador e montei um PowerPoint. Eu montei um PowerPoint e vai funcionar dessa maneira, da maneira cá, pá. Isso de sozinho, sem contar pra ninguém, nem pro meu pai, nem pra minha mãe. E daí, caramba, tá faltando alguma coisa. Eu tô querendo falar de negócio, mas eu não sei o que é uma startup. Eu não sei, na verdade, eu não sabia o que era o significado do termo startup. Mas eu sentia que tinha um vazio de informações dentro de mim, informações que eu precisava saber caso eu queira impressionar alguém ao falar de negócio e ter a propriedade de falar de negócio. Sim. E foi aí que eu decidi estudar. E daí eu fui pro computador do meu pai, eu abri lá, vi os e-mails dele, vi várias coisas, como é que as pessoas apresentavam negócios para ele, como é que funcionava pitches, como é que funcionava os slides de pitch. E eu peguei vários exemplos e eu decidi montar o meu próprio pitch e fiz o negócio, pitch e apresentação de negócio. Fiz o PowerPoint e joguei na TV. Quando meu pai chegou em casa, minha irmã fez o jantar e eu estava lá na TV apresentando o meu negócio. E eu disse, meu negócio vai ser isso aqui, vai resolver o problema tal, vai dessa maneira. Quando eu olhei pro lado, minha mãe estava chorando. Quando eu olhei pro outro, meu pai estava emocionado.
E quando eu vi que meu pai estava emocionado e meu pai estava emocionado, minha mãe estava chorando, eu disse, caramba, eu vou aproveitar dessa situação para conseguir ganhar o dinheiro, para conseguir tirar o dinheiro deles, para conseguir tocar o meu negócio. Eu tinha meu pé de meia, eu tinha uma graninha, mas eu não sabia, eu sabia que aqueles 3 mil, Não que ia aqueles dar certo. 2 mil reais não ia ser suficiente para criar um negócio. E daí eu disse, pai, você vai ter que me dar uma grana para eu conseguir tocar o meu negócio. E ele, com certeza, eu dou. E melhor ainda, que você vai estar dentro de casa e vou estar fiscalizando o seu desenvolvimento do negócio. Então, se você estiver assistindo TV no momento que você deveria estar trabalhando, eu vou cobrar porque eu sou o seu investidor e eu tenho esse direito. E agora eu não estou aqui como seu pai, eu estou aqui como o cara que está colocando dinheiro no seu negócio. E no mundo real, qualquer cara que te der um dinheiro, que te fazer um aporte, ele vai te cobrar que você trabalhe e que você faça acontecer. E outra, o primeiro dinheiro que eu disse, pai, não se preocupe, o primeiro dinheiro que eu ganhar com o meu negócio, eu vou pagar de volta ao senhor. E daí ele, completamente, sem problemas. Comecei a ganhar esse dinheiro, comecei a ganhar a minha grana e fechou. Agora, Fiz o pagamento pro meu pai, tá? Paguei o primeiro pagou, dinheiro. já não está devendo pago, mais nada. Já tô quitado, já tô tá quitado. tudo certo. Você diz que nesse momento deu super certo, você ficou muito conhecido. Ganhou manchetes de jornais, revistas e tal, todo mundo falando praticamente da criança empreendedora, né? Um 13 menino anos de idade. que empreendia, 13 anos nessa época. Só que você diz que você ganhou as manchetes, mas depois, quando você começou a ser extremamente procurado, você não estava pronto, você não tinha a bagagem suficiente. Você leu meu livro mesmo, Ó, tá vendo, fantástico, rapaz? cara, fantástico. Então, é o seguinte, na hora que eu fiz esse pitch pro meu pai, que eu ganhei essa grana, eu não sabia que aquela situação mudaria completamente minha vida, porque foi a partir daquele momento que eu decidi criar, de fato, o meu próprio negócio. E eu comecei a desenvolver, fazer o MVP, fazer o pitch, e eu disse, caramba, tem uma coisa que eu posso fazer. Se eu for para um palco, se eu for para um palco expor minha ideia, com certeza vai chegar muita gente interessada nela e muita gente que, consequentemente, pode me ajudar a criar um negócio. E foi aí que tinha sobrado 2 mil reais, que eram os meus 2 mil reais, o meu pé de meia que tinha sobrado. O investimento do meu pai já tinha tudo ido, eu tinha feito o cartão de visita, tinha feito algumas coisas e sobrava meus 2 mil reais. E com esse dinheiro eu fui e contratei um vídeo explicativo. Eu paguei pro cara, o cara fez um comercial para mim e foi aí que eu fui lá. E eu sabia que eu poderia fazer muita coisa, mas precisava ter um diferencial. E meu diferencial seria esse vídeo. Um vídeo fantástico que ninguém tinha feito. E daí ia ter uma competição de startups em Maceió, competição de aplicativos, de negócios inovadores em Maceió, minha cidade. E foi aí que tinha um amigo do meu pai que estava organizando. E eu disse, tio, me dá um espaço nesse palco para ir lá fazer meu pitch, por favor. E ele, tudo bem, Davi, agora isso é uma competição de startup, seu pai está na banca. Eu não vou deixar com que você participe, porque de alguma maneira ele pode influenciar para fazer o que você ganha, coisa assim. Você pode fazer um pitch convidado. Eu, com certeza. Só que eu não sabia que estariam repórteres da IG, do Estadão, do UOL, lá naquela plateia. E assim que eu saí do pitch, eu desci, estavam cinegrafando, e automaticamente mandaram um vídeo para Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Pequenas Empresas e Grandes Negócios lançou a matéria. Menino de 13 anos que é startup e faz pitch de maior sucesso. Primeiro, daqui a pouco meu telefone começa a tocar. UOL, IG, Estadão, e eu respondendo entrevista para um lado, respondendo entrevista para o outro, não sei o quê. E foi nesse ponto que eu aprendi muito. Aprendi muito sobre a mídia, como a mídia no Brasil funciona. Agora, Davi, tudo isso que você está descrevendo e essa realidade toda, o teu cenário aprendendo como empreender, o teu cenário sendo uma pessoa que a mídia acabou procurando, e aí você falou com muita gente, tendo esse feedback não tão positivo, porque as pessoas acabaram colocando palavras na tua minha boca. Tal. Tudo isso é uma coisa muito relativa à vida de adultos. Pessoas de 20 e tantos anos, 30 anos, 40 anos. Começar a se preocupar com isso. Com isso quando tiver um pouco mais velho. Como é que é isso pra você? Porque tem outras coisas que você faz na sua vida, porque você tá numa idade, e estava numa idade antes, inclusive, que era a fase de brincar, é a fase de estudar bastante. Você acha que talvez ter ido tão fortemente pro empreendedorismo não vai acabar te tirando fases da vida que você poderia estar aproveitando? É uma ótima pergunta e muita gente me pergunta isso. Eu falo sempre que o maior desafio de você começar a empreender cedo é que você tem que se dividir em 3 atividades básicas: estudar, empreender e ser uma
uma pessoa, uma criança normal, um adolescente normal, uma pessoa normal com seus familiares, sabe? Então, para mim, esse foi o grande desafio e eu posso falar hoje que consegui equilibrar, assim, tudo, os três ao mesmo tempo. Tudo bem que em janeiro, que era o período que eu estaria de férias, eu estava trabalhando, porque é o momento de pico de venda de material escolar. Sim. Mas em outros momentos em que eu poderia estar trabalhando, não. Eu estava com os meus amigos, estava me divertindo, eu estava indo para festas, eu fiz festas, eu estava vivendo uma vida de criança e depois de adolescente. Eu comecei a empreender muito cedo, então passei de empreendedor criança para empreendedor adolescente, agora empreendedor pré-adolescente, quase adulto, fazer 18 anos em pouco tempo, sabe? Então, eu me dei o luxo de aprender fazendo. E hoje eu tenho muito mais experiência que qualquer outras pessoas que vão começar a empreender depois que acabarem a faculdade. Claro. E eu estou muito mais preparado para a vida real. Então, se eu for colocar na balança, perder algumas situações de vida infantil, de vida de adolescente e começar... O ganho para a vida adulta. Exato, o ganho para a vida adulta, eu acho que compensou para mim, valeu a pena. Não é à toa que hoje eu fui eleito esses dias o Prêmio Jovem Empreendedor, o empreendedor do ano. Então é muito legal você receber esse reconhecimento com 17 anos de idade, pelo histórico, pelo que você já conseguiu conquistar e pelo que você conseguiu criar desde os seus 13 anos de idade, quando você começou a empreender, sabe? E essas pessoas, nesse momento, não me reconheceram porque eu tinha 17 anos de idade e que eu era empreendedor. Me reconheceram por eu ter criado uma startup, por eu ter criado uma empresa que hoje está presente em 60 cidades no Brasil, por eu ter feito um Shark Tank, por eu ter feito um TED e por eu ter impactado milhares de pessoas no Brasil inteiro. E hoje eu consigo falar que as pessoas me reconhecem não pela minha idade, não literalmente, pela minha idade também, mas pelo que eu consegui conquistar e pelo que eu criei, sabe? Isso é sensacional. Você aproveitou um fato que chamou a atenção da imprensa para valorizar o teu trabalho. Com certeza. Você pegou o seu diferencial e está aproveitando para agora, né? Porque você não vai ser um jovem empreendedor para sempre, mas você pode ser um empreendedor para sempre, colhendo os frutos, né? Que foram plantados aí nessa é a ideia. E eu acho que a gente vai ouvir muito falar de você ainda, né, Davi? Com certeza, tem muita coisa nova para vir, novo modelo de negócio. Eu estou morando nos Estados Unidos, eu estou há um ano já nos Estados Unidos. Eu vou passar mais um ano lá agora, depois eu vou fazer faculdade, vou aplicar para a faculdade. Eu entendi que eu poderia dar um passo para trás dos negócios para dar um pouquinho mais na frente, dar mais 2 passos para frente depois e nesse meio tempo focar nos estudos. Legal. Focar em uma coisa que ninguém nunca vai tirar de mim, da minha vida, que é o conhecimento, sabe? E eu tô muito focado nesse novo projeto. O Elixit está funcionando, está rolando, mas ele está daquele jeito, sem crescer, sem expectativa de crescimento e sem aceitar novos contratos, cumprir os contratos que já estão lá dentro. E moro nos Estados Unidos e lá me dando a oportunidade de me dedicar para os estudos. Eu fechei o ano em Massachusetts, em Newburyport, a escola que estava estudando, num processo de intercâmbio. Eu passei 6 meses morando com a família americana, Straight A, que eles chamam, que é A mais e A. Então, estou muito feliz com os resultados, estou muito feliz com os resultados. Davi, muito legal ter te conhecido pessoalmente. Agradeço demais, foi fantástica a entrevista. Parabéns. Muito obrigado por ser um repórter preparado, repórter que leu meu livro, estudou minhas histórias e ouviu muito bem as perguntas. Adorei essa entrevista. A gente tem que fazer a tarefa de casa. Tem que fazer a tarefa de casa, sem dúvida. Senão não consegue o straight A. Senão não consegue sucesso no mundo real, na vida real de trabalho. Só para finalizar, tem uma coisa que acontece muito no nosso sistema educacional, é que a gente é ensinado e a gente é educado desde muito cedo que sucesso é baseado em você ser mediano. É baseado em você ser um pouco bom em tudo. Mas na vida real não é bem assim. Se você quer ser repórter, você tem que se preparar, você tem que ser muito bom nisso e cada dia melhor. Porque é esse ser cada vez melhor que vai te levar a um potencial sucesso. Se você for pouco bom em tudo, isso não vai te levar ao sucesso. Uma dica ótima para qualquer pessoa, em qualquer área. Lugar, em qualquer área. Valeu, Davi. Obrigado. Sucesso para você.